Saúde a igreja, boa tarde, Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus. O livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. Isaías, chamado de profeta messiânico, capítulo 66, o versículo 7 e o versículo de número 8. Para ganhar os tempos, já vou lendo. Versículo 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz o filho. Versículo de número 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer numa terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Vamos para o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1, que diz a palavra de Deus. Versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Apenas esses versículos, e a igreja pode tomar assento e continuar na dispensação de Jesus. Igreja, eu sei que esse capítulo 37 do livro de Ezequiel, nós sabemos que existem algumas interpretações que podemos dizer que não é muito aceitável. Deixa eu lhe dizer por quê. Pois esse capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, às vezes nós ouvimos pessoas, pregadores, fazer determinadas comparações que não tem nada a ver com aquilo que esse capítulo, que esse texto está falando. Eu vou resumir aqui, vou ser breve e vou resumir essa mensagem. Primeiro, que esse capítulo do profeta Ezequiel, ou primeiro falando-se a respeito deste profeta, o profeta Ezequiel, entre os outros profetas, está inserido entre os profetas maiores. E nenhum profeta na Bíblia recebeu revelações tão profundas quanto o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi parar no cativeiro da Babilônia, uma das levas, quando o rei Nabucodonosor levou Israel a cativo para a Babilônia. Vou resumir como já falei. E Ezequiel era um jovem ainda, era um moço, e ele foi junto nesta leva de pessoas que foram para o cativeiro. E Ezequiel estava em um determinado lugar, às margens do rio Quebar, lá na Babilônia, pois ele estava cativo. E Deus começa a se revelar para esse jovem de uma maneira assim especial. Revelações profundas Deus começa a dar para ele. Você vai ver isso lá no capítulo de número 1. Podemos dizer assim, foi como se Deus rasgasse os céus, abrisse os anais da eternidade
discernir determinadas revelações que Deus deu para ele. Como diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz que as coisas que Deus revelou foi para nós, mas as coisas que Deus não revelou são para ele, o Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Ezequiel, Deus começa a mostrar para ele os seres viventes. A Bíblia diz que tinha 4 asas, que um deles que tinha 4 asas. A Bíblia diz que Deus começa a mostrar para ele esses seres viventes. Tinha 4 faces. A Bíblia diz que um tinha face de um leão, o outro tinha face de boi, o outro tinha face de um homem, o outro tinha face de águia, que tem algumas simbologias, algumas interpretações, que pode simbolizar os 4 evangelhos, como também simboliza as 4 fases da igreja, que nós não vamos falar aqui nesta noite. A Bíblia diz que ele contempla também na sua visão, ele começa a ver umas rodas, uma roda menor, roda maior, uma sobre a outra, que isto simboliza e se refere, revela, ou seja, fala a respeito da hierarquia angelical, pois Deus lhe dá profundas revelações a este moço, mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Veja, quando escondia Israel, que era uma nação, a Bíblia diz que Israel foi esmagada, Israel foi estraçalhada, a nação de Israel foi desfeita e o povo ficou disperso pelo mundo. O povo agora, Israel, perdeu a sua identidade como nação. Eu quero dizer a você nesta noite, quantas pessoas que estão dentro da igreja, quantos crentes que frequentam a igreja, mas perderam a sua identidade como nação. Mas um dia Deus restituiu e deu para Israel novamente a sua identidade como nação. E se for preciso aqui nesta noite, se encontrar pessoas nesta situação, Deus é fiel e é poderoso para restituir e nos dar de volta a nossa identidade. Aleluia! Aleluia! Irmãos, este versículo, os primeiros versículos que nós lemos no livro do profeta Isaías, esse capítulo 37, poderemos interpretar ele da seguinte forma: aqui existe 3 estágios ou 3 profecias. A primeira profecia foi quando Israel perdeu a sua identidade como nação. Israel foi disperso, Israel foi levado para o cativo na Babilônia. E a Bíblia diz, irmãos, que foi feita uma profecia através do profeta Ezequiel, que ele se tornaria, que haveria o repatriamento de Israel, que eles teriam de volta a sua identidade como nação. Aí aparece em cena o profeta Ezequiel. Você vê lá no capítulo 66, 7 e 8 de Isaías, esta profecia, ela já se cumpriu no ano em 12 de maio de 1948. Israel novamente ele recebe a sua identidade como nação novamente. Mas nós vamos entrar agora nesta palavra que nós vemos aqui em Ezequiel. Veja uma visão que Deus dá para ele. Primeira coisa, ele disse, ele estava lá às margens do rio, e ele disse: veio sobre mim a mão do Senhor. Aí ele diz: e ele me levou, me conduziu em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Primeira coisa, ele disse: veio a mão do Senhor sobre mim. A mão do Senhor
disse: Deus me fez andar em roda, em volta. Deus me mostrou todo aquele vale. E ele disse: o vale era grande e havia muitos ossos naquele lugar. Irmãos, que coisa tremenda quando nós começamos a observar esse texto. Aí você pergunta: mas pastor Marco, e esse capítulo 37, ele pode ser aplicado à igreja? Não, não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja é viva, a igreja tem vida, a igreja é tanto organização como é um organismo, e organismo é algo vivo, é algo que se move. E eu quero dizer a você nessa noite que a igreja de Deus, ela não é morta não, porque ela tem o Espírito de Deus. Se tem o Espírito, tem vida, e quem é vivo anda, quem é vivo fala, quem é vivo glorifica, quem é vivo exalta, quem é vivo não se contém, quem é vivo não se prostra. A igreja de Deus, ela tem o Espírito Santo, por isso ela não pode ser comparada com esse capítulo 37, onde havia só ossos secos. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Veja que ele diz: o Senhor me levou. Irmãos, é triste quando você vê alguém pegar esse capítulo 37 e aplicar à igreja, porque aqui está falando de algo sem vida, algo que não tem vida. Se não tem vida é porque está morto. Veja, ele disse que o vale estava cheio de ossos. Ele disse: era muito, mas vou fazer algumas aplicações daqui a pouco. Ele disse: era muito. Ele disse: estavam sequíssimos. Deus começou a mostrar, a revelar, abrir os olhos, a visão do profeta espírito, através daquele arrebatamento de espírito. Eu já vi pessoas falar, uma vez certa pessoa falou para mim: pastor Marco, Deus arrebatou a minha alma. Isso não é verdade, não existe um arrebatamento de alma. Arrebatamento de espírito existe? Existe. Deus pode tirar o teu espírito do teu corpo, meu, de qualquer pessoa cristão que achar que deve, para mostrar determinadas profundas revelações. E a Bíblia diz que Deus, se isso pode acontecer, arrebatamento de espírito, irmão, se Deus pode tirar o espírito de alguém, Deus pode levar esse espírito em algum lugar para mostrar determinadas revelações, para que essa pessoa possa passar, ou até mesmo transmitir para a igreja, porque isso é bíblico. E assim aconteceu com o profeta Ezequiel. Deus achou graça nele e arrebatou ele em espírito para dar essas tremendas revelações para ele, mostrando o estado espiritual, como se encontrava Israel, que estava disperso por todas as partes do mundo. E assim aconteceu. E ele estava ouvindo. E ele disse o Senhor: filho do homem. Deus perguntou para ele, ele disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Que coisa, irmão. Deus perguntou: poderão viver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes